Cumprimento a minha família em Lorena com a paz do Senhor Jesus. Tem familiar que a gente não pode morar pertinho, não pode ver sempre, mas a gente visita, né? E hoje é o dia que eu visito a minha família de Lorena. A gente está meio incompleto, mas é por motivo bom. A minha primogênita passou pelas águas, nós estamos muito felizes. Hoje é o primeiro dia dela nos adolescentes. Aí a minha irmã falou, você não pode levar ela para a família de Lorena se ela tem um compromisso na família de Guará. Então, é por isso que elas não estão conosco. Mas eu trago o abraço da Mari e da Júlia para toda a igreja. Agradeço desde já ao pastor José Rodrigues, a pastora Marli, e todo esse campo por nos receber e permitir-nos compartilhar uma parte da palavra de Deus. Abra sua Bíblia comigo, em São Mateus, capítulo 14. Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo 14. A partir do verso 22, um texto muito conhecido, mas que o Senhor ministrou ao meu coração e eu gostaria de compartilhar. 14, 22 de Mateus. E logo ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para outra banda, enquanto despedia a multidão. E, despedida a multidão, subiu ao monte para orar à parte. E, chegada já a tarde, estava ali só. E o barco estava já no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Mas, à quarta vigília da noite, dirigiu-se Jesus para eles, caminhando por cima do mar. E os discípulos, vendo-o caminhar sobre o mar, assustaram-se, dizendo, é um fantasma, e gritaram com medo. Jesus, porém, lhes falou logo, dizendo, tende bom ânimo, sou eu, não temais. E respondeu-lhe Pedro e disse, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo por cima das águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento forte, teve medo e, começando a ir para o fundo, clamou, dizendo, Senhor, salva-me. E logo Jesus, estendendo a mão, segurou-o e disse-lhe, homem de pequena fé, por que duvidastes? E quando subiram para o barco, acalmou o vento. Então aproximaram-se os que estavam no barco adorando-no, dizendo, é verdadeiramente o Filho de Deus. Amém? Podei-vos assentar. Amada igreja, nesses últimos dias em que nós vemos tantas tempestades se levantando, o Senhor ministrou algo ao meu coração através desta passagem tão maravilhosa, que não é uma parábola, não é uma história, é uma verdade, um episódio experimentado pelos discípulos de Jesus. E a primeira coisa que me saltou aos olhos foi no verso 22, quando o texto diz que foi uma ordenança de Jesus que eles fizessem aquela travessia. Quantas vezes nós estamos vivendo um episódio da nossa vida e o vento tempestuoso se levanta, o mar fica bravio e é recorrente a nossa postura. Onde eu errei? O que é que eu fiz? Quem na minha embarcação pecou? Por que nos sobreveio isso? Não estamos na direção de Deus. E não é sempre assim. Geralmente, são resistidos, são experimentados, enfrentam ventos contrários, aqueles que decidem ouvir e obedecer uma ordenança de Jesus.
Quando nós somos obedientes, resistências se levantam. Quando nós decidimos não retroceder, mas avançar, obedecendo, indo de uma margem a outra, fazendo uma travessia, ir de uma margem a outra é abandonar algo que estávamos vivendo, uma realidade que estava confortável, e se aventurar num caminho desconhecido, que vai levar a uma outra margem, a uma outra vida, a uma outra realidade. Jesus tem nos permitido nesses dias, quantos de nós, viver uma nova realidade. E nem sempre é a realidade que queríamos. Muitas vezes nós estávamos agarrados à antiga, mas Ele diz: eu vos dou uma ordenança, entre nessa embarcação e faça a travessia. O lado de cá não é mais o lado seu, agora é do outro lado. Aleluia! É um novo tempo, uma nova realidade, e isso inclui muitas coisas. A nova realidade pode ser um novo emprego, pode ser um ministério, pode ser uma nova realidade para a nossa família. Podem ser tantas coisas, mas uma coisa eu quero que você guarde no seu coração nessa noite. Não se culpe, entenda que a resistência vem quando você decide obedecer. Quando você e eu decidimos fazer uma travessia, viver o novo de Deus. O texto continua dizendo, no verso 23, que Jesus não foi com eles aparentemente. Aparentemente não foi, mas há uma certeza, e eu quero que você guarde isso aqui no seu coração. O que você sente é diferente do que você sabe. Sentir que Jesus não está no barco pode deixar-nos inseguros, mas saber que Jesus disse, passe dessa margem para outra, eu vos estou dizendo, entre nessa embarcação e faça a travessia. Você pode estar sentindo diferente, mas saiba que aquele que te fez esse convite, te deu essa ordenança, Ele pode estar no monte da oração, mas os olhos dele estão fitos no barquinho. Aleluia! O verso 24 diz que o barco já estava no meio do mar, quando ele foi açoitado pelas ondas e pelo vento contrário. O barco, ele não está com a tempestade dentro dele, mas o barco está no meio de uma tempestade. Parecem coisas tão simples, mas nós estamos pecando no simples. Nós estamos deixando dúvidas entrarem no nosso coração. Aquilo que açoita o casco da embarcação está externo, está do lado de fora. Dentro, ainda existe uma embarcação na obediência de Deus, seguindo com o rumo direito. Uma embarcação que tem os olhos do Altíssimo sobre ela, ainda a sua família está nisso. Dentro de um convite de Deus, dentro de uma obediência, seguindo numa direção dada, mas nós sentimos a tempestade. Não se esqueça disso. O barco não tem a tempestade dentro dele, mas ele a sente. Os tripulantes, a família, a tripulação vai sentir. E isso é uma grande incógnita para nós, porque nós somos muito de sentimentos. Eu dizia para o Geraldo ainda ontem, eu queria sentir. Ele disse para mim, pois não sinta, obedeça. Eu gosto muito do que eu sinto. Eu preciso sentir a emoção, a lágrima correr.
E nem sempre é assim, porque os nossos sentimentos são enganosos, guarde isso. Mas a direção não é, ela é certeira. Passe de uma margem para outra, não se confunda com os teus sentimentos. Aquilo que assola, aquilo que perturba, aquilo que tira a paz está fora. Dentro ainda há uma paz. Dentro ainda há disponível um conforto. Dentro ainda há um consolo. Só que para sentir as coisas de Deus que estão disponíveis, você precisa deixar de lado os sentimentos enganosos do coração. Mas eu sinto tristeza, irmã Nádia, mas há consolo. Mas eu estou sentindo perturbação, irmã Nádia. Não, tem que haver paz. Mas eu estou sentindo culpa, irmã Nádia. Não, na obediência não tem culpa. Deixe essas coisas enganosas de lado. Não fique focado no que sente, mas fique focado no que sabes. Você sabe em quem você tem crido. Aleluia! O verso 25 diz que a quarta vigília da noite dirigiu-se Jesus até eles, caminhando por cima do mar. Você se sente num barco à deriva, no meio de uma tempestade, mas a verdade é, Ele te mandou para esse lugar, ainda que Ele não esteja presente, os olhos dele estão fitos, e agora Ele é aquele que vem. Ele vem. Às vezes a gente se envolve com alguém muito querido, e essa pessoa está conosco durante a trajetória dos dias ensolarados. Mas quando ela fica sabendo que a tempestade chegou na nossa vida, ela pode se recuar. Eu não a critico, porque quem quer se envolver racionalmente numa tempestade? Ninguém. Mas Jesus é o inverso. Se Ele sabe que no meio do caminho a tempestade vem, Ele vem. E o verso 25 diz que Ele vem andando sobre as águas. Você se sente à deriva, eu me sinto à deriva. Eu sinto que o mar é maior que eu, que o vento é perigoso para mim. Mas Jesus, eu sei que Ele vem na hora da tempestade e ainda vem andando sobre aquilo que me apavora. O teu e o meu Jesus, Ele anda acima daquilo que assusta, Ele anda acima daquilo que afunda, Ele anda acima daquilo que perturba. A falta nos assusta, a pandemia nos assusta, a escassez nos assusta, a frieza nos assusta, o luto nos assusta, a enfermidade nos assusta. Jesus não se assusta, Ele anda em cima de tudo isso e vem. Hoje eu fazia um questionário sobre ministério. Eu tenho procurado conhecer a minha vocação melhor, porque nós precisamos ser muito úteis nesses últimos dias. E fazendo o questionário, haviam perguntas ali que eu não me encaixava. Porque era para decidir, para você se nortear, qual é a área que você é útil. E havia ali perguntas muito delicadas. Se você fica sabendo que um membro da igreja está acamado, uma doença terminal, você imediatamente deixa tudo e vai até ele. Eu disse, eu não faço isso. Eu tinha que ser muito sincera. O assistencialismo não é a minha fortaleza. E aí eu comecei a fazer o questionário e comecei a me lembrar de na juventude.
quando a minha mãe me levou para visitar uma irmã no leito de morte, a irmã estava desenganada. E eu nunca tinha me deparado com uma situação daquela e eu passei mal. A minha pressão caiu, meus sentidos sumiram e as irmãs tiveram que me acudir. Eu fiquei muito envergonhada. E eu percebi que eu não tinha fortaleza em mim para fazer aquela visita ainda. Eu não estava preparada. Mas você entende que Jesus, Ele não está alheio quando Ele vê uma situação dessa. O texto está dizendo que é aí que Ele vem. Aleluia. Ele vem andando acima, isso que nos assusta, nos faz a pressão cair, o sentido sumir, o choro escorrer. Isso não assusta Ele, Ele está acima destas coisas e Ele vem. O homem pode não ter estrutura, pode não ir, mas Jesus vem. Aleluia. Xenebesuda cantalas. O verso 26 diz que os discípulos, vendo ele caminhar sobre o mar, se assustaram e disseram: é um fantasma. Eu quero que você pense comigo. Uma pessoa que anda acima das circunstâncias contrárias, que não teme o mar revolto. Veja bem, ele não veio num barco, ele não veio dentro de uma proteção, ele veio andando acima daquilo. O vento o açoitava, mas ele não se abala. Qual é o comentário, a visão dos discípulos a respeito de uma pessoa dessa? Não é normal. Não é normal alguém não se abalar, não ter medo, andar acima das circunstâncias negativas. Não é normal, é um fantasma. E ele diz assim: não é um fantasma, sou eu. Eu sou diferente de vocês. Eu não temo, eu não me abalo. O meu reino não está debaixo destas coisas que regem vocês. A certeza está em mim. Eu sei que eu sou filho de Deus. Eu sei que ao meu comando o mar responde positivamente. Eu sei quem eu sou. Por isso eu vim. Às vezes nós olhamos para algumas pessoas e pensamos assim: é fraca demais, misericórdia. Eu tive encontro com uma pessoa e relatando ali a minha dificuldade, as lágrimas rolaram. Não foi um choro de descontrole, mas eu sou emotiva, muito sensitiva. Então, se você sentar comigo depois do culto e contar alguma coisa da sua vida e me causar emoção, a lágrima rola. Pelo seu problema, pelo meu problema. Aí alguém diz assim: que bom, ela chora com os que choram, mas alguém diz: ela é fraca. E essa pessoa disse para mim que eu estava fraca, que eu não podia derramar uma lágrima por aquilo. Eu não sou fantasma. Eu choro. Eu me sensibilizo. Mas existem pessoas também que não exteriorizam isso com lágrimas, mas sentem, mas sofrem. E alguém que não sente nada, que não se importa, só pode ser um fantasma? Mas nós temos um Jesus que não é um fantasma. Ele é mestre, Ele é Senhor, Ele é verdadeiramente o Filho de Deus. O verso de número 27 vai dizer assim: Jesus, porém, disse: tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Quando Jesus chega, mesmo sabendo que nós estamos sentindo, Ele diz: agora você sabe, eu cheguei, sou eu, então dá para ter bom ânimo e não temer. Você consegue entender isso nessa noite? A gente continua sentindo, mas quando Ele chega, é uma garantia de saber que Ele está no meio, Ele está junto, Ele está conosco, dá para ter bom ânimo. Até o meio do rio, eles puderam ir sem a presença física.
quando eles não puderam mais, a presença física veio para dizer: tem bom ânimo, eu vou com vocês agora. Jesus sabe o jeito que a gente precisa dele no agir, no falar, no se apresentar. Ele não está alheio às nossas necessidades, e quando Ele vem para nos assegurar: eu estou agora pertinho, eu estou junto, eu vou terminar a travessia com vocês, tem de bom ânimo, não temais. Esse barco pode simbolizar a nossa família. Às vezes nós estamos todos, o pai, a mãe, os filhos, todos na mesma situação, e um se arrisca a dizer: não teme, a gente está junto, vai dar certo. Mas não é mentira. Às vezes uma palavra humana não convence, e Jesus sabe disso. E quando as forças estão esvaecendo, a confiança, a dúvida está entrando, a confiança vai saindo, a dúvida vai entrando, porque veja bem, as duas não ocupam o mesmo lugar. A confiança, ela vai saindo, aí vai sobrando espaço para a dúvida entrar. Jesus sabe quando acontece isso no barco da nossa família. E Ele sabe que muitas vezes o consolo humano, o conselho humano não ajuda. Mas aí Ele vem, e quando é Ele que fala com um dos nossos, não tem mais medo. A minha oração nessa noite é que Ele fale com a sua família, que Ele diga para a sua família andar confiadamente: não tema, eu vou no resto da travessia, juntinho de vocês. Confia, descansa. Aí a dúvida vai saindo, e é de novo enchido o espaço, preenchido de confiança. A fé que não pode ir embora, igreja. O verso de número 28 e 29 diz assim: e respondendo-lhe Pedro disse: Senhor, se és tu, me manda ir ter contigo por cima das águas. E ele diz: vem. Pedro agora desce do barco e anda sobre as águas para ir ter com Jesus. Preste atenção. Numa mesma casa, numa mesma embarcação, existem aqueles que têm apego às proteções aparentes. O barco é uma proteção aparente. O mar é mais forte que o barco. Mesmo estando fora do barco, a água tem força. Há pessoas que ficam acuadas, não se mexem e se apegam. O barco é como as coisas dessa vida. Às vezes nós nos apegamos a um salário, a uma pessoa, a situações, a coisas que estão à nossa disposição, mas nunca pense que elas são o único recurso. Mas dentro de uma mesma casa, de uma mesma embarcação, de uma mesma família, há pessoas que contemplam Jesus no meio da crise de uma forma tão forte, tão íntima, que Jesus diz assim: vem. E mesmo sendo humano, não sendo um fantasma, Pedro consegue sair para fora do barco, deixar as garantias, aquilo que parece proteção, e andar acima daquilo que o perturba. Esses são os nossos dias. Existem pessoas apegadas a coisas extremamente abaladas, mas eu quero que você se lembre de uma embarcação onde Paulo estava em Atos dos Apóstolos. O Senhor avisou ele que ia ser incômodo aquela embarcação, ia sofrer um incômodo, que aquela tempestade ia causar dano. E ele disse assim aos tripulantes, você se lembra? Vai perder só o navio, a vida não. Ah, se tirar o barquinho nosso, tem hora. A gente pensa que é o barquinho, é Jesus, igreja. O barquinho não pode nada, é Jesus. Nesse episódio, eles têm que ser salvos, agarrados em pedaços. Você se lembra?
Mas eles chegam à praia porque havia uma palavra. O que eles sentiam não importava. Havia uma palavra de Deus dada a Paulo. Nenhuma vida se perderá. Vai chegar todo mundo do outro lado. Eu tenho 39 anos. E eu dizia à minha amiga irmã Thelma, a gente perde o pai, as pessoas falam com a gente meio que assim, 39 anos, já tem marido, tem filho, coitada da mãe dela que ficou sozinha. E eu notei assim que houve um descaso de algumas pessoas. E eu confesso que não critico, porque até a gente às vezes pensa, fulano perdeu o pai, mas tem marido, tem filho. E eu confesso que como filha, eu me vejo certas horas diante de um problema da vida, e na hora bate aquele apego, aquela saudade, porque o pai protegia. O pai podia estar debilitado de saúde. Meu pai era uma belezinha. Meu pai não tinha uma saúde muito boa em muitos sentidos, mas era eu como filha me apresentar a ele com uma necessidade. Pastora Marli arrancava força, não sei de onde. Às vezes a enfermidade era psicológica, meu pai ficava lúcido na hora e meu pai me acudia. E a minha mãe falava, mas você e as meninas é um remédio para o seu pai, hein? Ele fica até lúcido para socorrer vocês. E físico não foi diferente, no fim da vida ele estava debilitado fisicamente, era eu aparecer lá. Eu fazia isso até para distrair ele, Meirelle. Pai, ora aí a Deus a meu respeito, estou precisando de uma resposta. Na hora ele esquecia da dor, ele esquecia do incômodo, e ele falava, isso aí, Deus vai responder, eu estou pedindo. Mas aí o pai foi tirado. Eu vou chegar do outro lado, porque eu tenho um pai que não falta, um pai que não é alheio, um pai que não morre, já ressuscitou, está sentado num trono. Mas é difícil, a gente sente. Mas fique apegado ao que você sabe. Os sentimentos são enganosos. Você sabe em quem você tem crido. Ele é fiel, não te faltará. E Pedro está tão ciente de que é Jesus que ele diz, barquinho que nada, me manda sair daqui, que eu também vou experimentar, andar sobre o que me assusta, andar sobre o que eu temo. Nesses dias, muitos de nós têm tido experiências fortes com Deus. Olha você aí, andando acima das circunstâncias que te assustam. No passado você já chegou a dizer, isso eu não aguento, isso eu não enfrento, isso não é para mim. Ei, Xenebesul, decanta-las. Mas você é daquele que veio Jesus vindo e disse, me chama, que eu vou também. Agora escute, há uma responsabilidade sobre nós. Existe uma galera que ficou na embarcação. Eles nos veem diferentes. Nós parecemos muito fortes. Que é isso? Parece fantasma. Está andando em cima da água com Jesus. Não é humano. Não se mostre imbatível. Não se mostre herói. Mostre sempre que você tem o seu lado humano. É uma experiência, é um momento de fé incomum que Deus está te dando, porque alguém precisa ver outro andando sobre a água para acreditar que vai chegar vivo. Você vai andar sobre as águas. Vão ver e vão dizer,
Essas circunstâncias não vão nos matar. Deus anda acima das circunstâncias contrárias. Alguém vai dizer, nós também podemos andar, ainda que ele não ande. Ele está olhando e dizendo, fulano anda, eu também vou vencer. Eu vou chegar a salvo, você é referência. Mas a humanidade não nos foge, não. Vai dizer o verso de número 30, mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. A batalha da fé é uma batalha de constância, de foco. Não adianta dar os passos e depois mudar o olhar. Não adianta dar os passos e pensar, agora não tem para mim. Tem. Porque nós não vamos deixar de sentir. Pedro, sentindo o vento forte, teve medo. Jesus não é sujeito ao vento forte, mas ele sabe que a gente é. Mas quando a gente titubear, ele vai dizer, Jesus salva-me, e Jesus vai estender a mão, não vai afundar. Mas escute, o medo que a gente sente tem que ser um medo que vem e passa, né, pastora Marli? Porque é um medo só para não cometer coisa perigosa. Eu tenho medo se eu chegar na beira de um prédio. Porque o medo me assola, porque eu tenho que saber que se eu pular dali eu morro mesmo, eu me machuco. O medo é um mecanismo de defesa proveitoso, mas você não pode viver o tempo todo com medo. Como então, irmã Nádia, se eu sinto o vento, volta a olhar para Jesus, o autor e consumador da sua fé, e clama! Se você não tirar o olho dele na hora que estiver afundando, não deixar de clamar, ele nunca vai deixar de estender a mão e te puxar. Olha que ninguém aqui vai afundar, você pode acreditar nisso, ninguém aqui vai afundar. Você que é corajoso, que quis viver a experiência, saiu do barco, você sentiu o vento mais forte ainda do que quem ficou. Você viu a realidade, e a realidade é dura. A realidade é dura, você sentiu o barco, o vento fora do barco, ele bate mais forte, mas você decidiu olhar para Jesus e viver uma experiência de sobrenatural. Não tire o olho dele. Olha o que Jesus disse para Pedro, por que você duvidou? A gente vai ter que ter as nossas experiências sentindo o vento, sentindo as possibilidades. A realidade é difícil, mas olhando para aquele que está acima de tudo isso e que estende a mão no momento da necessidade. Eu quero ir para o final, pedindo a você que não se esqueça que os sentimentos são enganosos. Você precisa estar com o olho, foco em Jesus para não se esquecer, não de quem você é, mas de quem Ele é. Ele é aquele que dizendo a você, vem, você tem possibilidade de andar sobre águas. Ele é aquele que estendendo a mão, você tem possibilidade de sair do fundo. Agora Jesus volta para o barco com Pedro. Acalma aquilo que assolava aquela embarcação. E eles adoram dizendo, Ele é filho. Verdadeiramente Ele é Filho de Deus. Verdadeiramente Ele é Senhor sobre as águas. Você entende? Quando eles veem a resposta, veem a bonança, eles sabem com convicção. Mas eu quero convidar você para nós fazermos uma oração, para nós sermos aqueles que ainda que estejam sentindo o vento, vem o Filho de Deus como Salvador.
Se põe de pé comigo, posso fazer uma oração, pastor? Eu quero fazer uma oração com as famílias da igreja. A nossa embarcação está sem culpa, obedecendo uma direção daquele que é fiel. Ele sabe o que está fazendo com a gente. Ele vai levar a gente de uma margem a outra. Ele vai aparecer. Ele não é fantasma, Ele é Senhor. Ele anda acima das nossas circunstâncias, acima do que nos faz temer. Até terminar a travessia, você vai continuar sentindo, porque você é gente. Então deixa a lágrima cair. Então deixa o pedido de ajuda embargado sair. Ninguém é autossuficiente. Mas deixa eu te falar uma coisa. Não pede para os iguais. Às vezes a gente vai pedir ajuda na embarcação e a gente acaba deixando aqueles que estão com medo também mais temerosos ainda. Eu ouvi um conselho de um amigo psicoterapeuta semana passada. Eu dizia a ele assim: o diálogo na minha casa é muito aberto. E as meninas agora na pandemia que não saem, minha casa é pequena, 4 cômodos, eu falo na cozinha, Meirelle, elas ouvem no quarto. Não é que eu falo alto, a casa é pequena. E eu e o Geraldo às vezes conversamos coisas administrativas ali da C3, e tudo elas ouvem, a gente nem sabe. Chega na hora de alguma coisa, elas entram na cozinha e falam: não precisa, não quero, vocês têm aquele problema para resolver. E ele disse assim para mim, me aconselhando: nem tudo elas podem saber. Eu sei que vocês não estão falando para elas, mas procura falar sussurro agora. Fala no escondidinho, no quarto, depois que dormir. Elas não têm estrutura para saber tudo. E eu fiquei pensando nesse conselho. A tua família, que é tua responsabilidade, a minha família, que é minha responsabilidade, não pode saber de tudo. Alguns membros não podem, mas Pedro pediu ajuda para aquele que tudo pode. E quando ele disse: ajuda-me, o Senhor o tirou do atoleiro, do afogamento, entrou no barco dele e acalmou a tempestade dos seus. Eu quero orar com você a respeito da sua família. Vamos pedir ajuda para Jesus, vamos focar nele. Deixa a dúvida sair, para encher de fé esse coração, para você e eu vivermos essa experiência de andar sobre águas. Oremos ao Senhor. Coloque a mão no seu coração. Amado da nossa alma, nós temos uma responsabilidade, Senhor Jesus. Embora nós sentimos coisas, Senhor, os sentimentos não podem nos tomar, porque o nosso entendimento foi levado a Ti, renovado por Ti, e nós entendemos que Tu és tudo para nós. Tu és aquele que vem na hora difícil. Tu és aquele que anda acima das circunstâncias difíceis. Tu és, o teu chamado para nós é, mesmo sendo humano, mesmo sentindo, vem andar comigo, vem viver o sobrenatural. Mas não se esqueça da sua humanidade. O Senhor nos diz, Pai, não se esqueça que você é igual aos seus semelhantes. Foca em mim, foca em mim. E é isso que nós queremos te pedir nessa noite, Senhor. Ajusta a visão da igreja. Os dias são difíceis, nós não vamos olhar para o noticiário. Nós não vamos ser tomados pelo que sentimos, mas pela certeza de que sabemos em quem temos crido. O Senhor é fiel. A travessia vai terminar, e do outro lado, em grande bonança, nós vamos cantar o hino da vitória com os nossos. Alguns já foram primeiros, Senhor, mas nós também vamos chegar lá. Que gostoso vai ser, Senhor, encerrar a travessia para estar do outro lado. Um lado que nós ainda não conhecemos, que é diferente da nossa realidade.
nós estamos afirmados nesta boa, bendita esperança. Fortalece as famílias, Senhor. Fortalece aqueles, Senhor, que são coluna, que são estandartes, Senhor. Aqueles onde os olhos estão focados. Nós focamos os olhos em Ti, para que outros possam focar os olhos em nós. Nós te agradecemos, Senhor, porque Tu permaneces fiel. Não podes negar a si mesmo. Fidelidade é uma característica Tua. Obrigado, Senhor, porque há milagres chegando nas nossas famílias. Você pode acreditar nesta verdade? Que Deus abençoe a amada igreja. Que o Senhor confirme no seu coração a certeza de fé. Que nessa noite você tenha se esvaziado da dúvida e se enchido de fé. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. E Ele diz nessa noite: vem. E você diz para Ele: me chama que eu vou andar sobre aquilo que me assustava, porque eu olho para Ti. Deus vos abençoe em nome de Jesus. Meu